Assim, tá bem. Então, eu não sei como a gente normalmente, né, como a gente inicia pessoalmente cada um de nós no nosso dia. Normalmente eu faço, né, normalmente acho que eu fazer sozinha, só o Gustavo às vezes fica um pouco vago, então, aí eu sempre gosto, né, de estar fazendo no Brasil. E aí eu vi que meu pai deu o sermão esses dias atrás, no Rondoquê. E aí, como se diz, eu falei, nossa, pai, eu preciso de ajuda para fazer o sermão, porque eu não faço ideia do que eu posso falar. E aí, no decorrer do tempo, né, eu estava conversando com ele até me deu um sermão pronto, eu falei, não, isso é trapacear, né? Eu falei, não, não vou fazer isso, não. Enfim, e aí eu acabei entrando em vários livros, né? Procurando. É um tema um pouco mais difícil de falar se você não estuda, por assim dizer, né? Então eu pedi muito a Deus, né? Eu falei, pai, que eu saiba, né, transmitir para os irmãos este sermão. Então, bom, vamos começar. Que atitudes precisamos tomar a fim de mover o mundo espiritual, né? Primeiramente, como todo mundo já sabe, nós precisamos atender os verdadeiros pais, né? Porque através deles, né, a gente consegue, sempre que a gente manifesta, né, o nome da nossa verdadeira mãe, o nome do nosso verdadeiro pai, né, a gente, todos os bons espíritos, até os que não, né, são bons, mas a gente sempre está cercado. Então, sempre que a gente manifesta esse tipo de palavras, né, a gente sempre está atraindo, né, o bom mundo espiritual. E, obviamente, né, sempre dando amor ao próximo, né, sempre colocando essa cultura do amor, né, e a devoção na sala do Chomshin-won. Enfim, o amor, quando a gente vai colocar em prática, né, com o próximo, o verdadeiro pai sempre, mesmo no princípio divino, né, está escrito que nós somos energia primária universal, né? Todos nós somos Deus, né, está dentro de nós se nós sempre nos conectarmos, né, com os pais celestiais. Então, eu acho que sempre que a gente vê as pessoas com um coração de amor, a gente sempre está, através disso também, tentando se conectar com o mundo espiritual, né? Tudo que for positivo, a gente atrai o mundo espiritual, né? E assim, sucessivamente, né? Não sei se entendem essa palavra, mas sucessivamente, né? A gente acaba sempre não se conectando, mas também atraindo boas forças, né? Então, energia primária universal. Todas as pessoas são a manifestação de Deus. Por isso é importante viver nesse estilo de vida de serviço com um coração de piedade filial. Assim, transmitindo amor e dessa forma, o mundo espiritual não terá opção. E assim, através disso, podemos mobilizar com ações substanciais. Agora, com relação à sala do Chongqing, né? Eu peguei esse pequeno parágrafo da leitura, né, que eu está, da onde eu tirei tudo, e estava escrito assim: ore com todo o seu coração, focando sua mente e alma no objetivo de sua oração. Do contrário, sua mente se tornará inquieta e impaciente. Quando eu porque se não me engano era dia das Mães, então acho que cada um estava participando, ou seja, com a sua mãe, enfim. E aí eu falei assim pro Gustavo, nossa, eu precisava muito ir na sala do Tchotchilo, porque eu queria mesmo que ele fosse, né, pela primeira vez. E aí eu tava pensando, falei assim, nossa, tudo bem. E aí a gente realmente, tipo, fica inquieto, né? Tipo, nossa, eu poderia ter ido no sermão passado e teria feito alguma oração lá dentro, né? E aconteceu comigo,
E a gente veio, acho que 2 sermões, que entrou, a gente foi na salinha. Ficou aqui na minha cabeça, né? Meu Deus. Aí eu peguei assim, cancela o Uber, vamos voltar para fazer, né? Enfim, acabou que a gente chegou em casa e a gente fica com aquela coisa, né? Por quê? Né? Por que, que a gente não fez oração? Por que, que a gente não lembrou? Aí que vem essa inquietude dentro da gente, né? Tipo, às vezes a gente conversa com o irmão, né? Chega, conversa, socializa com o irmão, mas a gente não pode jamais esquecer, né? Para que a gente veio? Através disso, a gente também atrair o bom mundo espiritual. E, bom, atender os verdadeiros pais, né, através do serviço aos pais celestiais, com coisas simples, como famílias abençoadas, seguindo a tradição, né, amando o próximo, promovendo a paz e atendendo os chamados, a gente sempre, com toda certeza, né, às vezes não precisa nem chamar, o mundo espiritual já está aí, né. E eu conversando com a minha mãe falou assim para mim: agora vai ter reunião aqui no Brasil, né? Vai ter reunião e meu pai é pastor de uma igreja regional, não sei, do bairrinho lá. E aí, como se diz, ela falou para mim, vai ter reunião e eu estou um pouco preocupada. Eu falei assim, por quê, mãe? Ela falou assim, porque se eles mandarem seu pai para outro país ou outro estado, ele vai ter que ir. Aí eu falei assim, nossa, né? Aí eu fiquei, tipo, com o coração apreensivo, né? Porque agora, com muita coisa acontecendo na providência, né? Às vezes na nossa vida pessoal, a gente fica já inquieto, né? E eu falei para minha mãe, aí ela falou para mim assim, mas a gente não pode rejeitar, né? A gente tem que ir. Eu fico aqui em casa cuidando, porque a gente ainda tem uma irmãzinha pequena, eu fico aqui em casa cuidando da onça e ele vai ter que ir, né? Independente de onde ele for. E aí eu pensei, né? Falei assim, nossa, que coração, né? Tipo, de realmente piedade filial, né? Às vezes eu falo, eu não conseguiria, falei para minha mãe, mas é um exemplo, né? A vida inteira praticamente foi assim. A igreja mandava e a gente sempre atendia, né? Então, como se diz, atendendo sempre os verdadeiros pais, a gente sempre atinge não só uma conexão, né? Eu acho que todo estágio que a gente vai passando, independente da igreja que você vai servir, independente como se diz, do estado, né? Deus, por algum motivo, os pais celestiais, por algum motivo, estão mandando para lá, né? Ou você tem que crescer, ou tem alguma coisa que os membros lá ou a sociedade daquele lugar precisa de você, né? Então, sempre atendendo os chamados verdadeiros pais celestiais, a gente consegue ficar mais pertinho deles e do mundo espiritual. Bom, nesse processo, né, que a gente tem de sempre estar atendendo os pais celestiais, sempre estarmos tendo um coração de piedade filial, né? E, obviamente, fazendo oração na sala do Chonchimon, a gente sempre deve se denominar como o local de moradia de Deus, né? Então, todos os bons espíritos irão tocar você, né? O mundo espiritual está sempre ao seu redor, ouvindo e atento. Esteja sempre ciente que ele está ao seu alcance, né? Através da sala do Tonshinwon, nós podemos desenvolver essa energia, né? Essa energia de dar e receber com o bom mundo espiritual, com os pais celestiais, né? Nos comunicar e ligar com o mundo espiritual e assim colocar em prática o coração de piedade filial servindo os pais celestiais e chamar naturalmente o mundo espiritual. Eu tive uma experiência, né, essa semana, e eu não tinha percebido isso. Eu falei, nossa, esse mês, né? Começa todo mês, a gente percebe, pelo menos eu percebo por causa do meu trabalho, né? Sempre tá lá, eles colocam, enfim.
E aí começou o mês, e o mês passado, né, no meu trabalho, eu trabalho ajudando como suporte técnico, né, da Disney. E aí, as pessoas normalmente elas qualificam você, né? Às vezes elas qualificam bem, às vezes elas qualificam mal. Depende de como eu tratei a pessoa, algo do tipo. Aí eu falei assim, esse mês eu quero que as pessoas sintam o coração de Deus através de mim. Aí, o mês retrasado, a primeira pessoa que eu conversei, ela já, tipo assim, me detonou, por assim dizer, né? Eu já, tipo assim, comecei muito mal. E eu me senti muito mal, porque normalmente pelo menos não começa assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, não, esse mês vai ser diferente, né? E toda vez que eu levantava, né? Porque às vezes eu levanto e já, tipo assim, eu saio da cama, sento e, tipo, já começa tudo, né? E aí eu peguei e falei assim, não, esse mês eu vou fazer oração sempre, ou pelo menos uma pequena meditação para começar e tratar as pessoas melhor e, né, resolver as coisas mais rápido, enfim. E foi passando todos os dias, eu fui fazendo isso todos os dias, e passou, tipo assim, até que dia é hoje? 15. Até sexta-feira agora, tenho alguns colegas que eles são um pouco negativos, então eu fui cortando também, né? E aí eu falei assim, não, esse mês, nossa, até agora, tipo, ninguém me tapeou, né? Ninguém falou nada mal de mim, enfim. Falei, nossa, que bom. E foi passando, foi passando. E na sexta-feira, uma companheira minha veio com umas coisas negativas, né? Até então eu não respondi, deixei por lá mesmo. Falei assim, não, esse mês eu tenho que ir bem, né? Não posso entrar nessa atmosfera negativa. E aí eu falei assim, tá, deixa eu ver o que ela falou, né? Enfim. Aí ela começou a reclamar, assim, de outra companheira, enfim. E aí eu peguei e falei assim, olha, não fica assim, né? Tenta ficar mais tranquila, já passou, agora não adianta, né, entrar nisso. E eu acho que já tinha entrado nessa coisa negativa. E a primeira pessoa que eu fui conversar foi tudo muito tranquilo, mas mesmo assim ela falou, tipo assim, ela me deu uma nota ruim. Foi a primeira. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei tipo assim, eu comecei a reler tudo, tipo, ver como é que foi o processo, né, como foi que eu lidei com a pessoa e tava tudo normal. Eu falei assim, eu acho que já entendi, né? Quanto mais a gente, não é tipo só a gente, como se diz, ouvir, né, a pessoa reclamando, mas a gente já entrou nessa atmosfera espiritual negativa. Então, assim que você entra, você já, como posso dizer, o mundo espiritual bom já não consegue trabalhar, né? Porque você já não está completamente ligado naquela sintonia a mais, né? Então, como se diz, eu me tocou bastante esse tema por causa dessa própria experiência, né? E eu falei, e eu contei isso para uma pessoa, né? E essa pessoa falou assim: Nossa, realmente, quando eu vou para o trabalho e eu vou, como se diz, eu faço a minha oração de manhã, né? Eu vou para o trabalho normal, tudo é tranquilo. Agora, quando eu já vou, tipo assim, atrasada, que eu nem faço uma oração, já começo, parece que tudo começa já errado, né? Aí eu estava conversando com o Gustavo, falei assim, todos os dias, né? Porque a gente faz, como eu comentei antes, o rondoquê, mais ou menos, do Brasil para cá, dá mais ou menos às 10 horas, né, da manhã aqui. E então, como se diz, eu falo sempre para ele, antes, na hora que você já acordou, colocou o pé para fora da cama, o Senhor já faça a sua oração, ou seja lá o que você sentir melhor no seu coração, né? E, bom, era uma pequena experiência. Próximo. Bom, essas são palavras dos verdadeiros pais, né? Você se tornará altruísta, sentindo o poder de sua mente e seu corpo se atraindo em harmonia. Por isso, a palavra-chave para esse tipo de vida é respeito, né? Respeite todas as coisas como coisas santas. Respeite todos os homens como homens santos.
Respeite-se como uma pessoa santa. Respeite sua mente como santa e respeite seu corpo como santo, né? A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, essa palavra de santo é um pouco antiga, né? Eu fiquei pensando, né? Aí eu comecei a procurar, e eu falei, eu estava com a minha irmã conversando, eu falei assim, nossa, mas essa palavra é um pouco antiga, né? A gente está tão mais atualizado. Ela falou assim, Hannah, mas a gente acha que é antigo, mas na verdade era para ser assim desde o começo, né? A gente se tratar como pessoas santas, a gente sempre, tipo, colocar sempre, através dos nossos pensamentos, as nossas ações, as coisas santas, né? Acredito que os verdadeiros pais, ao eles darem esse tipo de palavras, eles pensavam dessa forma, né? O que é algo muito profundo, porque até então eu nunca tinha pensado dessa forma, né? E, como se diz, normalmente, quando a gente sempre está numa atmosfera positiva, por assim dizer, né? E a gente respeita realmente o próximo, normalmente eu pensava assim, eu tenho que respeitar, mas nunca como uma coisa ou pessoa ou uma atitude santa, por assim dizer, né? E aí eu fiquei conversando com a minha irmã, ela falou assim, Hannah, não é só a questão de você achar que é uma palavra antiga, mas sim que quando os verdadeiros pais dão esse tipo de palavra, né, eles estão educando a gente, né? Eles, na verdade, eles querem que a gente seja igual, né? Que a gente atinja o nível dos verdadeiros pais, né, espiritual, para a gente realmente alcançar de alguma forma, né, o que é algo um pouco difícil, mas alcançar a perfeição do caráter, né? Próximo. Bom, aqui, palavras dos verdadeiros pais. Dedique profundo respeito a todas as pessoas, não importa que tipo de pessoa possa ser. Como um filho, seja respeitoso. Como uma pessoa mais velha, seja respeitoso como uma pessoa mais velha. Pense sobre suas palavras 3 vezes antes de proferi-las e sempre tenha uma atitude humilde. Sempre compartilhe com os outros a melhor coisa que você tem. Esvazie seu bolso para dar. Então você merecerá o melhor resultado. Se não faz o bem para o seu colega, você não terá sono. Se você faz o bem, então sua mente repousará em paz. Desembale os elementos sujos dentro de você e os limpe. Abra a bagagem de sua mente e olhe o que você encontrará lá. Não abrigue sentimentos egoístas. Se arrependa publicamente por qualquer sentimento egoísta que você possa ter ostentado. Pratique a virtude da mansidão. Se você se esforça para desenvolver estas atitudes, então o mundo espiritual deve descer para auxiliar. Quando eu li essas palavras pela primeira vez, eu Eu acho que quando a gente lê e se toca um pouco pelas coisas, quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada, né? Com relação a isso, né? Aí, quando estava falando não abrigue sentimentos egoístas, eu acho que me atinge um pouco. Ahm, Porque, assim, a gente às vezes não percebe, mas a gente entra nesse pensamento egoísta por, às vezes, uma coisa mínima, né? E eu estava comentando isso com o Gustavo, né? A gente, normalmente, quando a gente compartilha qualquer coisa, às vezes a gente não dá o melhor, né? Dá o que sobra, ou que, sei lá, vai estragar, por exemplo, com comida, vai estragar, a gente dá para não estragar. Ou vai dar uma roupa, mas não é uma roupa que, sei lá, talvez eu não gostei como ficou, mas ela tá nova, mesmo, então eu vou dar para a pessoa, tudo bem. Mas às vezes a gente dá roupa e já está toda surrada, né? Já não presta, né? Então, sempre, além de a gente sempre servir o próximo, quando a gente vai compartilhar qualquer coisa, a gente sempre tem que dar o melhor, né? Eu lembro que na autobiografia do Verdadeiro Pai, ele fala sobre isso, né? Ele
quando ele foi, eu acho que foi em Danbury, não me recordo bem, que ele foi preso, né? Ele fala, né, que todos os presos lá, eles tentavam sempre dormir no melhor lugar, o lugar mais quentinho, né, porque era muito frio, no lugar mais tranquilo e que tivesse um pouco mais de espaço, né? E eu lembro que ele falou que ele dormia do lado da privada, né? Ah, é, da casa de banho. E aí eu falei, meu Deus, da primeira vez que eu li, eu falei, gente, imagina, né? Ele falava que às vezes a comida não era muito boa, né? E os presos chegavam correndo assim, e acabava que às vezes pingava nele, xixi, né? Essas coisas. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode, né? Uma pessoa tão boa, né? Com um propósito tão bom, optar pelo lugar mais, né, sujo. E eu fiquei pensando nisso e meu livro favorito é a Autobiografia dos Verdadeiros Pais, né? Porque ainda não terminei de ler a da nossa mãe, mas a do Verdadeiro Pão tinha uma, e meu pai sempre colocava o nome de cada, né? E sempre que meu pai falava, escolhe um livro no Rondoquier, eu sempre gostei de escolher ele, porque além de ele falar pelas coisas que ele passou, ele também educava, né? Através de todas essas palavras, né? De todas essas experiências. E realmente, através de tudo isso, como ele se conectava tão naturalmente com o bom mundo espiritual, né? Vários relatos sobre uma vez que ele tinha que pegar, acho que um barco, e o pé dele simplesmente ficou colado no chão. E esse barco, na época, foi parece que foi um torpedo que destruiu tudo, mas por algum motivo o verdadeiro pai não entrou, né? Eu sempre falo essas coisas pro Gustavo, porque eu sempre gosto de falar da autobiografia do verdadeiro pai, e ele fica assim, ó. Obrigada. Então, eu optei também por esse sermão, não só pela minha experiência pessoal, né? Quando eu recebi o chamado, por assim dizer, né? Quando o Ri falou para mim, eu acho que eu comecei a suar frio, né? E aí eu falava para o Gustavo, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu assim, pensando, mas sempre tem alguma coisa que eu sempre gosto de falar do mundo espiritual, com qualquer tipo de pessoa, sabe? Eu conversei com o Sérgio domingo passado e ele falou para mim, né? Quando a gente se torna amigo um do outro, a gente pode conversar do que for, né? E a gente tem que ser assim com os pais celestiais, né? Assim com o mundo espiritual. Acho que de alguma forma se tornar amigo, né? De Deus, de qualquer, como se diz, pessoa, de qualquer como se diz, como posso explicar isso? De qualquer pessoa que, independente que você não conheça, mas você se liga com aquela pessoa, né? Dando amor, você consegue, né, se manifestar melhor, de sempre dar através de qualquer tipo de ação, né? Você tem aquela ação de dar e receber com a pessoa, sempre dando amor, sempre cultivando a cultura dos pais celestiais. Além de você, né, tá fazendo testemunho, você também tá crescendo espiritualmente, né? Próximo. Esse daqui foi um pequeno resumo que o Chat GPT, o Gustavo pediu para o Chat GPT fazer, porque o texto era muito, muito longo, então acho que tem coisas que a gente falando, né, a gente acaba falando e fica melhor, né? É, então, para receber a ajuda do mundo espiritual, precisamos mudar nossa atitude e preparar um ambiente favorável. Devemos, uma vez mais, amar as pessoas sinceramente. Veja cada pessoa como um templo e toque-as com amor e respeito, transmitindo bênçãos. Né? Eu lembro que uma vez eu estava na escola, né?
Na época eu era bem pequenininha. E a minha mãe teve muitos filhos. Nós somos 7, né? Somos 7. E a minha mãe sempre, cada um, ela pegava e sempre fazia um sanduíche, um suco, tudo bonitinho para levar. De manhã cedo ela ficava doida para poder levar para todo mundo, né? E a gente estava numa escola que de manhã era o lanche e a gente só saía umas 2 e pouca da tarde, né? Então tinha que ter o almoço lá. Então, eu falava para minha mãe, mãe, eu não consigo comer comida que esquenta no micro-ondas porque não fica boa, né? E na época eu tinha emagrecido muito, eu era pequenininha, mas eu tinha emagrecido muito, e a minha mãe ficava desesperada, né? Não era por pirraça que eu realmente, tipo, não conseguia comer. E aí a minha mãe, coitada, a minha mãe pegou e falou assim, não, tudo bem, eu não posso tratar você diferente dos seus irmãos, né? Eu tenho que tratar vocês todos iguais. E por isso que ela não dava dinheiro. Ela, tipo, já deixava a gente levar a nossa marmitinha, nossa marmitinha todo bonitinho. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, me desculpa, né? Falei para ela, porque eu não consigo comer. E aí ela pegou e falou assim: não, tudo bem. Ela arrumou, não sei como, um jeito de todos os dias, no horário do almoço, ela chegava lá na porta da escola e levava o almoço quente. Tipo, e aí eu falei para minha mãe, e no primeiro dia que minha mãe, eu achei que minha mãe tinha ficado brava comigo, porque ela não colocou naquele dia comida. Aí eu falei, meu Deus, a minha mãe quer mesmo que ela entendeu, né, que eu não gosto, né? E quando eu fui ver o Ranquilo, meu irmão, ele falou assim: ah, a mesma coisa eu, minha mãe não colocou. E a Lina também. E eu falei: tá bom. Aí chegamos, chegou na hora do almoço, eu fiquei lá trancada na sala, né? Porque eu falei: tá, eu já não como mesmo, então eu vou ficar como todos os dias eu tô ficando. Vou ficar de boa em casa, dentro da sala. Enfim, e aí daqui a pouco as minhas companheiras, né, da escola, pegaram e falaram assim, ô Hannah, acho que alguém tá te chamando lá embaixo. Eu falei assim, mas... Enfim, aí eu desci. A minha mãe cheia com uma sacola enorme, assim, cheia de comida pra gente. Eu falei, aí todo mundo ficou muito comovido na época. A gente era criança, então a gente ficou tipo, ai, obrigada, mãe, eu vou comer comida quentinha feita na hora, né? Aí a professora falou assim, nossa, Hanna, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma mãe trazer a comida, né, para o filho, porque muitas das mães elas trabalham, não conseguem, né? Mas os meus pais sempre fizeram missão, então às vezes eles conseguiam dar uma fugidinha para cuidar da gente, né? E aí eu falei para minha mãe, nossa mãe, você sempre deu o melhor para a gente, né? Você, por isso que muitas das coisas, né, ainda eu falo pro Gustavo, eu falo, olha, você é filho único. Eu tive muitos irmãos. Eu acho que quando a gente tem muitos irmãos, acaba desenvolvendo um coração. É natural, né? A gente acaba não ligando muito se a pessoa usa nossas coisas, se a pessoa come nossas coisas, ou coisas do tipo, né? Porque a gente tem irmão, uma hora a gente tem, outra não tem. E aí eu falo para ele, né? Que quando a minha família sempre ia fazer algum tipo de condição, né? Meus pais literalmente largavam tudo, né? Independente do que fosse, largavam tudo. E eles sempre falavam: todas as vezes que você faz oração, que você dá para o próximo, que você cuida dos seus irmãos, todas as vezes Deus está aí, né? O meu pai normalmente não era muito, não é bravo, ele é muito mais tranquilo. A minha mãe é um pouco mais forte, né? E o meu pai, a gente podia fazer o que for, menos brigar. Meu pai ficava muito bravo, né? Porque ele falava: através disso que você está fazendo, se você não respeita, você não cuida do seu irmão, mesmo se ele for mais velho ou mais novo, como é que Deus vai trabalhar através de você, né? Eles são o seu próprio sangue, né? E eu ficava pensando, eu falava, porque a gente era mais novo, né? Eu falava, ai, pai, mas é muito complicado, por que você teve tantos filhos, né? Eu falava, eu sou a terceira, né? Eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, e elas, como se diz,
elas cuidaram muito da gente, né? Elas cuidaram muito da gente. E acabou que depois de um tempo sobrou para mim, porque eu tive que cuidar dos meus irmãos e dos filhos delas. Então, eu acho que era para crescer mesmo, né? Eu falo assim que às vezes a gente acha que não, mas tudo é um ensinamento, né? Parece que Deus me chamou para essa família para crescer o coração de irmão, né? Crescer o coração de dar, crescer o coração de ter um coração de filho de piedade filial, porque meus pais, eles sempre foram muito. Tudo é tipo com relação à igreja, né? Sempre foi uma questão muito boa, porque eles não eram um ambiente pesado, né? A gente ia para a escola, eles sempre colocaram a gente em escola mais evangélica, porque não tinha escola da igreja, escola evangélica, e eles sempre falavam, né? A gente sempre tenta optar pelas coisas menos é, contaminadas para vocês, porque através disso não é só cuidar vocês, a pureza de vocês, mas sim sempre estar deixando com que, se vocês querem se conectar com Deus, não seja difícil, né? Vocês sempre consigam achar Deus em qualquer lugar, fazendo qualquer tipo de coisa, né? O próximo, né, ponto é criar uma mente pura e dedicada. Mantenha pensamentos limpos e orações focadas. Torne-se um canal para o poder espiritual. Eu não sei vocês, mas para fazer oração, às vezes, para mim era muito difícil, né? Principalmente no Brasil, a gente fica. Se deixar aí, a mínima condição é 40 minutos de oração, né? Então eu falava assim para o meu pai, eu falava, pai, mas o que você tanto fala numa oração de 40 minutos? Se o tempo passa parecendo uma tartaruga, né? Eu falei assim, como é que você consegue falar? Porque eu não consigo falar mais nada. Eu parei ele no meio da oração, né? Eu falei assim, eu não consigo, eu tô, tipo assim, parece que a minha mente está em branco. Aí ele falou assim, então você vai ficar aí mais 2 horas. Ele falou para mim. Eu falei, pai, mas eu tô falando pro senhor que eu não consigo, não tem mais o que falar. Aí ele falou assim, então você, de alguma forma, talvez você está só pensando em você. E aí eu falei, mas como você sabe, né? Tipo, como assim? Aí eu peguei e falei assim para ele, eu falei, pai, todas as vezes que eu vou fazer oração, eu faço oração para nossos verdadeiros pais, eu faço oração pela família, né? Eu faço oração por cada uma das pessoas que está na minha escola, coisa do tipo. Mas ainda não dá o tempo. Ele falou assim: você tem que focar na sua oração. Ele falou assim: de uma migalha, de qualquer tipo de coisa, você consegue absolutamente tirar e pensar mais no próximo do que você mesma, né? Aí o mundo espiritual trabalha, né? O mundo espiritual vai se conectando, né? O mundo espiritual vai se movimentando e sempre, como se diz, manifestando, né, nos seus pensamentos. Olha, faz oração por isso, faz oração por aquilo. Tipo, sempre tenta se conectar, né? E o próximo é ser um imã espiritual. Atrai as pessoas com amor, seja um líder que mobilize energia espiritual para o bem. Valorizar o tempo de vida. Viva como se tivesse pouco tempo, aproveitando para amar e realizar o propósito divino ao máximo. Dar com generosidade. Compartilhe suas melhores bênçãos e recursos, lembrando que está dando de um tesouro espiritual. Investir amor no trabalho e nas responsabilidades. Faça tudo como se fosse para Deus, com dedicação e coração, tornando seu ambiente um lugar mais sagrado. Se você seguir essas atitudes, o mundo espiritual se unirá a você, dando força, bênçãos e proteção. Assim, sua vida será um reflexo de amor de Deus, cheio de significado e poder. Eu acho que eu já, né, falei nesses últimos pontos, né, com as experiências dentro da minha própria família, né, e eu queria que
eu estava me perguntando, né? Eu falei assim, como é que cada um dos membros conseguem colocar isso em prática, né? Porque eu posso falar agora, talvez vocês já nem estão lembrando de algumas coisas que eu falei, nem eu também. Mas uma forma de talvez colocar esse tipo de pensamentos, ações, né, em prática, é talvez fazendo uma meta interna, né? Cada um fazendo uma meta interna para a semana, por assim dizer. É, que eu acho que você consegue colocar isso em mente, né? E conseguir pedir ajuda para o mundo espiritual. Porque, olha, eu preciso da ajuda do mundo espiritual, não sei vocês, mas eu preciso. Mas como é que eu vou, né, movimentar o mundo espiritual se eu não estou tentando, ou pelo menos procurando um caminho, né? Então, eu acho que através dessa meta espiritual, né, dessa meta semanal também, vocês conseguem não só fazer essa questão da conexão espiritual, ou você também pode limpar uma coisa dentro de você, né? Uma experiência própria. Antigamente, quando eu estava no ensino médio, é uma coisa um pouco vergonhosa, mas eu falava muito palavrão, né? E aí a gente no home group pegou e falou: qual vai ser sua meta semanal, né? Falei, bom, a minha mãe esses dias não me pegou falando. Então, eu acho que já está fora do controle, né? Porque normalmente é só na escola. Aí vai para casa, não é. A gente se, né, policia um pouco mais. Aí eu fui pega dentro de casa. E aí eu falei, não, se eu já fui pega, né, dentro de casa, eu acho que é melhor já ir cortando. Então, eu coloquei isso, essa meta semanal para mim, de não falar palavrão, né? E deu certo. Hoje em dia, graças às suas celestiais, eu não falo. E foi engraçado, porque na escola eu falava, ai, para de falar palavrão. E aí as pessoas que estavam andando perto de mim não falavam mais também, né? Então, é algo realmente muito engraçado e legal, né? Da gente colocar em prática. E já Hã? É que já. Então, era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Espero que tenha tocado vocês também. Eu estou bem feliz. Eu agradeço, né, o Sérgio, a Rio, o Osman e o Gustavo também, que ele me ajudou. Ele não está aqui, mas ele me ajudou. É... E. Não, tá de boa. E. Ah? E, bom, muito obrigado por tudo e vamos nos unir em coração com a nossa Holy Mother Han e atender os pais celestiais em substância. Muito obrigada. Tá bom, então, vamos orar. Pais celestiais, verdadeiros pais da terra e humanidade, muito obrigado, pais celestiais, por mais um sermão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai. Peço, Pai, para que você possa estar recebendo esse sermão essa semana para todos os irmãos e irmãs, que você possa fazer com que cada um, Pai, possa colocar uma meta interna, que independente do que for, eles consigam atingir sua meta até o fim, Pai, e que as coisas, que nós possamos absolutamente atingir um coração de piedade filial, sempre se conectando com a sua vontade. Pai, muito obrigado por tudo. Agradeço, Pai, pelo dia de hoje, pelo ar, por tudo que nós, Pai, temos passado até o dia de hoje, Pai. Peço para que você possa abençoar a semana de cada um dos nossos irmãos. Obrigado uma vez mais. Peço para que você possa receber essa oração no meu nome de Rana Celeste Vale da Silva, filha de Maria Lucina Vale da Silva, membro de uma família abençoada central, que serve a Santa Verdadeira Mãe Han Ádio. Uau, obrigado, obrigado. Ah, acho que é um sermão muito especial, né? Agora é só colocar na prática como podemos atrair o mundo espiritual, né? Eu acho que a minha meta vai ser pelo menos fazer 10 minutos de oração, porque 40 é muito. Mas 10 eu acho que eu consigo.